Olá, todo mundo, e bem-vindo a mais um episódio do Enlist Hands-On Workshop Atraia, Contrate, Inove. Eu sou a Cami, do time de Growth e Partnerships do Enlist, e hoje eu estou com uma convidada muito especial do nosso time, que é a Thaís. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, mas ela faz parte do nosso time de Customer Experience Suporte, que hoje é o tema do dia, tudo sobre suporte, por isso que a Thaís está aqui com a gente para compartilhar os insights dela. Então, o tema de hoje vai ser 5 motivos para entrar em contato com o time de suporte do Enlist. Então, presta muito atenção neste episódio de hoje, porque vai ser muito importante para você, para o seu time e para a sua experiência com o Enlist. Então, vamos lá, gente. Então, o que a gente vai fazer e ver na agenda de hoje? A gente vai começar com o que o time de suporte do Enlist faz. A Thaís vai se apresentar, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo de suporte dentro do Enlist. Aí a gente vai direto para os nossos 5 motivos para entrar em contato com o time de suporte do Enlist, como vai te ajudar. Vamos ver os canais que a gente tem no Help hoje no Enlist para empresas e para candidatos, como é que você chega para o nosso Help Center, como é que você tem acesso a todos os nossos artigos de help, os nossos vídeos, etc. E aí a gente vai ver também na demo como abrir um chamado com o time do Enlist. E por último, a gente tem a nota de NPS do Enlist. Então, gente, o que o time de suporte do Enlist faz? Eu vou deixar primeiro a Thaís se apresentar e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre esse mundo. Mas, Thaís, pode se apresentar aí pro pessoal. Sinta-se à vontade. Olá, então, meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, atuei cerca de 10 anos com recrutamento e seleção, atuando em empresas de médio e grande porte, com um grande fluxo de vagas. Nos últimos 3 anos, eu descobri a área de relacionamento com o cliente, de suporte e me redescobri profissionalmente. Então, quando surgiu o Enlist na minha vida, eu uni o melhor de 2 mundos. A minha vivência na área de RH, recrutamento e seleção especificamente, e uma plataforma que veio para otimizar todo esse processo. Então, eu sou uma fã da plataforma porque na minha época de recrutamento e seleção não tinha essa possibilidade. Então, eu me sinto muito grata de estar aqui, de estar podendo auxiliar as empresas, os recrutadores no uso dessa plataforma que auxilia tanto no processo de recrutamento e seleção. E a gente está muito feliz de ter a Thaís no nosso time. Ela é a melhor de 2 mundos, né? Tem essa experiência de RH e tem essa experiência maravilhosa de CS. Então, entrando um pouquinho no que a Thaís e o time dela faz no Enlist, ela tá aí para promover o relacionamento e engajamento dos nossos clientes, as empresas. Então, para ter certeza que todos vocês estão satisfeitos e que vocês estão conseguindo utilizar a plataforma de uma forma correta, que vocês estão conseguindo compartilhar suas dúvidas, né, sugerir melhorias, etc. Só que ela também tem uma visão total do mundo de candidatos no Enlist, porque ela também tá resolvendo todos os chamados dos candidatos que utilizam o nosso aplicativo e a nossa plataforma. Então, ela tem essa visão bem 360 de tudo que acontece no Enlist. Beleza, gente. Então, pulando para o próximo slide aqui, quais os tipos de chamados que as empresas e os candidatos podem abrir hoje no Enlist? A gente tem 3 tipos. A gente tem o chamado do tipo dúvida, que seriam chamados realmente de dúvida, né? Você tem alguma pergunta, ou usuários que utilizam a plataforma do seu time tem alguma pergunta sobre o uso da ferramenta, sobre processos ou sobre uma situação específica. Nesse caso, você vai abrir um chamado de dúvida. Thaís, tem alguma dúvida aí recorrente que você sempre recebe? Alguma coisa aí que você vê com maior frequência? Qual que é a dúvida mais pop entre os clientes? Então, de empresa, de recrutadores, uma dúvida muito frequente que eu tenho é como atrair candidatos alinhados com o perfil, né? Thaís, eu não quero receber candidato, gastar meus créditos com candidatos que não estão alinhados. O que eu posso fazer? Então, essa é uma dúvida muito frequente, que a gente tem alguns caminhos, tem algumas orientações que podem ajudar bastante. Da parte de candidato, dúvidas mais relacionadas mesmo à aplicação, por exemplo, como que eu gravo meu vídeo, como que eu envio meu vídeo? Então, a gente já tem alguns materiais até prontos, que a gente vai falar um pouquinho disso depois, orientando
como fazer isso da melhor forma. Perfeito, a gente então recebe essas dúvidas, a Thaís tá aí ajudando, a gente tem todos os caminhos, então não hesite de mandar suas dúvidas, né? Qualquer dúvida não tem dúvida insignificante, toda dúvida é importante. O segundo ticket que a gente vê e a gente recebe são os tickets de melhoria, então são chamados de sugestão de melhoria, que são levados em consideração na hora de desenvolver o nosso produto realmente. Então, eu tô achando que vocês poderiam melhorar um aspecto aqui de relatório, ou eu gostaria de ver isso dentro da plataforma. Você pode abrir um chamado de melhoria, o nosso time de dev vai avaliar essa melhoria e se faz sentido para todos os clientes do Enlist, a gente provavelmente vai colocar no nosso roadmap. 90% das coisas que do nosso produto do Enlist foram construídos à base de sugestões de melhorias. E a gente se orgulha bastante disso, a gente adora escutar os nossos clientes, e é bem legal, né, ter esses feedbacks. E aí, por último, são os chamados de bug. Então, quando vocês encontram algum tipo de problema na ferramenta, na plataforma, tem alguma coisa que não está funcionando, que não deveria estar ali, você deveria abrir esse chamado de bug. E aí, chamados de bug são levados, com bastante seriedade. A Thaís vai ver aquele chamado na hora, vai te responder e vai escalar pro nosso time de dev. Lembrando que os seus candidatos também podem abrir esses 3 tipos de tickets: dúvida, melhoria e bug. Thaís, tem alguma coisa aqui que você quer falar? Então, é muito importante que o mais rápido que seja identificado um bug, um problema, mesmo que seja algo não impeditivo, que não te impossibilite de utilizar a plataforma, abra o chamado o mais rápido possível, porque bug é algo que a gente sempre dá muita prioridade, porque pode impactar bastante na usabilidade da plataforma. Isso aí. Beleza, então vamos entrar para os 5 motivos. Eu vou deixar a Thaís falar um pouquinho aqui sobre esse tema dos 5 motivos para entrar em contato com o time de suporte do Enlist. Vou complementando aí. Perfeito, vamos lá então. O primeiro é imprescindível, que é a questão de economia de tempo, né? A gente sabe que hoje o tempo é precioso, então quando surgir alguma dúvida, dificuldade, problema, não hesite em abrir o chamado o mais rápido possível, porque a gente já tem experiência com os problemas que surgem, com as dificuldades, então a gente já vai ter uma sugestão, uma alternativa ou mais de uma até para te auxiliar. Então não perca tempo tentando descobrir as coisas sozinho. Abre o chamado que a gente vai economizar o teu tempo já te dando uma sugestão precisa, objetiva, né? Isso aí. E eu acho que hoje o nosso CLA, de chamado em relação a chamado de bug é de até 24 horas de resposta, né, Thaís? Não sei se é correto. Isso. Quando a gente recebe o chamado, a gente já dá um retorno dizendo que a gente está analisando, né? Quando é algo mais complexo, que pode levar um pouquinho mais de tempo, a gente costuma avisar, né? Mas 24 horas é o período que a gente tenta dar retorno dentro disso. Perfeito. Vamos para o segundo ponto, então. Segundo ponto, melhora da experiência do usuário. Então, eu acho que esse é um dos principais objetivos da existência do suporte, né? Que a experiência do usuário, ela tem que ser agradável, ela tem que ser facilitada ao máximo. Então, o suporte está aqui para isso. Mesmo quando a empresa tem uma equipe já que tem facilidade no uso de ferramentas, sempre que aparece uma ferramenta nova, é necessário ter esse suporte para auxiliar, ensinar a usar as ferramentas, ensinar a usar as funcionalidades. Então, não adianta existir a melhor ferramenta do mundo com milhões de funcionalidades se o usuário não sabe como funciona, não tem essa ajuda para poder utilizar de forma assertiva. Então, a gente está aqui para isso. Perfeito, isso aí. E até de vez em quando a gente vê que alguns usuários abrem um chamado de bug, mas na verdade é só, desentendimento de como funciona o sistema, ou eles abrem uma dúvida e a gente descobre que é um bug, né? Então, vocês abrindo esses chamados vai melhorar a experiência para vocês, só que pra gente também, né? Identificar bug ou entender como é que tá sendo o seu uso da plataforma. Exato, até chamado de melhoria às vezes, seria legal se tivesse tal funcionalidade, e já tem, né? Então, é por isso que essa comunicação é importante. Super, super. O terceiro ponto, então...
Então, no terceiro ponto, sobre diminuição de erros, esse primeiro parágrafo aqui já define, né? A diminuição de falhas está estritamente ligada à rápida resolução de dúvidas, né? Então, sempre que surgir qualquer dificuldade, dúvida, abre chamado. Então, bem recentemente, por exemplo, eu tive um recrutador que me mandou uma mensagem. Thaís, essa fase de questionário é realmente importante? Eu preciso usar ela? Não é cansativo para o candidato? Então, a gente auxilia a fazer com que o usuário entenda o objetivo das funcionalidades, para que serve. Expliquei nesse caso, por exemplo, que o questionário é um dos principais filtros para evitar candidatos fora do perfil, para não gastar crédito à toa. Então, é interessante que esses questionamentos venham antes da abertura da vaga, por exemplo, porque depois fica mais complicado. Então, quando tem essa comunicação próxima com o suporte, né, aquele usuário que manda e-mail, que abre chamado, é isso que vai evitar que aconteçam problemas, dificuldades depois. Isso aí, isso aí. No quarto ponto, então, sobre a melhora do sistema e de processo, aqui é uma via de mão dupla, porque se o usuário ele nos informa sobre bugs, dificuldades, problemas, isso faz com que a gente identifique tudo com mais rapidez para resolver o mais rápido possível e impactar o mínimo possível os usuários, e também faz com que a gente melhore sempre, né, com que a gente passe a evitar problemas futuros com base nessas experiências. E a gente sempre diz que não existe dúvida insignificante, não existe dúvida boba, tudo é importante. Se passou pela cabeça do usuário, a gente quer saber, né? Porque isso de uma forma ou de outra pode estar causando impacto para outros usuários também, maior ou menor grau. Então, a gente quer saber para poder sempre estar evoluindo, porque é a experiência do usuário que vai fazer com que a gente promova essa melhora constante. Isso aí. E aí, chamado de bug especificamente, né? O nosso time de dev tá sempre testando o sistema, limpando o sistema para bugs, mas vocês abrindo esses chamados de bugs vai ajudar a gente a agilizar isso e pegar um bug que talvez não foi identificado no passado. E em relação aos chamados de melhoria, né, vai ajudar a melhorar o nosso sistema, porque a gente quer um sistema que trabalhe para você, né, que faça sentido para você. E você abrindo esses chamados, a gente vai construir um sistema à base das suas necessidades. Então, é super, super importante esse ponto aqui da melhoria para todo mundo, né, do sistema de processos. E o último ponto, que vai um pouquinho, vai um pouquinho no que a gente acabou de falar, né? Mas eu já dei o sneak preview. Mas a questão das novas funcionalidades, a plataforma em si, ela está sempre em desenvolvimento, sempre em melhoria, até através desses chamados de melhoria que são abertos, a gente sempre está analisando, está implementando. Então, esse contato próximo do usuário com o suporte é importante para a gente estar auxiliando os usuários a usarem as novas funcionalidades, a estarem cientes quando acontece alguma mudança. Então, o suporte está aqui para promover essa adaptação constante que é necessário quando a gente tem uma ferramenta em desenvolvimento, né? Então, o suporte ajuda essa adaptação. Isso aí. Perfeito, gente, esses foram 5 pontos extremamente importantes. Eu acho que a gente poderia pensar em mais 10 milhões de pontos, né, mas a gente tem que deixar bem sucinto aqui. E aí, vamos partir então pro resto da apresentação. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi discutido, não hesite de entrar em contato depois com a Thaís no help@enlist.com, abra o seu chamado de dúvida e a gente pode conversar. Então, agora vamos pular um pouco nos canais que a gente tem hoje de suporte no Enlist, os canais que as empresas têm acesso e os canais que os candidatos têm acesso. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela e eu vou deixar a Thaís compartilhar o dela. Tá, gente, então quais canais temos de suporte hoje no Enlist? Então, a Thaís tá compartilhando a tela dela e a gente vai dar uma olhadinha em como chegar nesses canais. Então, começando pelas empresas, o primeiro canal de suporte que você tem é o nosso Help Center. Ela tá com a tela aqui aberta, né? Thaís, então pode explicar como chega aí. Então, aqui eu tô na página inicial, né, no dashboard. Aqui na esquerda a gente tem esses botões e vocês vão ver o botãozinho de ajuda. Clicando nele, a gente tem aqui a central de ajuda, aonde vai conter vários materiais para as empresas. É só clicar
aqui em empresas e vai abrir todos os conteúdos mais diversos que a gente tem, que a gente desenvolveu. Então, né, por exemplo, a base de dados indicadores, né, como gerenciar a base de candidatos, indicadores, configuração de contas. Então, são todos materiais com um passo a passo de como fazer. Perfeito, perfeito. Então, isso aí é um lugar. O segundo lugar seria a abertura de chamados via plataforma, né? É um canal de suporte que a gente tem. Isso a gente vai um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, mas a Thaís pode só mostrar onde você abre um chamado. Então, aqui no mesmo local, em ajuda, você vai ter as opções de tirar dúvida, sugerir melhoria e reportar bugs. Então, é aqui que você abre os chamados. Perfeito. E aí também temos um canal de YouTube de suporte com os nossos treinamentos e vídeos, né? Então aqui nesse canal, se você for digitar Enlist no YouTube, você tem aqui suporte clientes Enlist, que é aquela primeira playlist que são vídeos mais técnicos mesmo de suporte. E temos também uma outra playlist que é esse que você está assistindo, que é do Workshop Hands-On, lá no nosso canal do YouTube. E lá são os vídeos que você, né, já está acostumado a ver sobre as tendências de RH e como implementar elas dentro da plataforma. Então, no nosso canal de YouTube, vai lá no Enlist, a gente tem vários materiais legais, mas a gente vai ter também esses vídeos para as pessoas que preferem assistir vídeos, né, ao invés de ler os materiais ali do Help Center. E por último, gente, se você continua com dúvidas ou alguma coisa aconteceu, você não tá conseguindo abrir um chamado, você sempre pode mandar um e-mail pro help@enlist.com, que é o nosso e-mail de suporte, e a gente te responde por lá. E agora, então, a gente também tem os canais de suporte dos candidatos, que é bem parecido com o das empresas. Para os candidatos, como é que eles podem chegar, então, no Help Center do Enlist? Pelo aplicativo, a gente pode mostrar primeiro. Então, quando o candidato está acessando via aplicativo, quando ele vem aqui, clica em perfil, ele vai ter a central de ajuda, onde ele também vai ter vários materiais, passo a passo, tutoriais por escrito, tutoriais com vídeo sobre como fazer, como se candidatar, ou enfim, diversos assuntos. E ele também vai poder abrir o chamado de suporte só clicando aqui nesse botão. Para o candidato que estiver acessando via web, né, ele está no computador fazendo a candidatura para uma vaga, ele sempre vai ter esse botão localizado aqui à direita. Então, ele vai poder abrir um chamado de suporte para a equipe do Enlist, né, vai preencher qual é a dúvida, o problema, a dificuldade dele, e o mais rápido possível a gente vai dar retorno também. Perfeito. E uma novidade que está chegando daqui a pouquinho é o nosso chatbot. A Thaís trabalhou bem legal, bastante tempo nesse chatbox, que é basicamente um bot que vai estar conversando com o seu candidato e enviando os artigos ou os vídeos que fazem sentido para aquela dúvida que ele tem, né? Então, é uma forma mais automatizada de atender esses chamados de uma forma mais agilizada também para melhorar a experiência dos seus candidatos. Então, isso está chegando até o final do mês. E por último, nos candidatos, a gente também tem um YouTube de suporte com treinamentos. Se você digitar o Enlist de novo no YouTube, um dos playlists que a gente tem é de suporte para candidatos, e a Thaís pode falar um pouquinho do que você encontra aqui. Exato, aqui a gente fez vídeos tutoriais com o passo a passo de, por exemplo, como se candidatar usando o app, como encontrar vagas, enfim, assuntos que geram dúvida para o candidato, principalmente os candidatos que não têm muita facilidade com tecnologia. Então, o vídeo auxilia a mostrar o passo a passo e facilitar para os candidatos conseguirem fazer as suas candidaturas, mandarem os vídeos. Então, é algo que ajuda bastante. Perfeito. E se você, se você entrar nesse canal e quiser também mandar esses vídeos para os seus candidatos, quando eles te perguntam alguma dúvida, alguma coisa, não tem problema, você pode fazer isso, né? O quanto maior entendimento da plataforma que o seu candidato vai ter, melhor para todo mundo. Então, você pode sempre nos ajudar com essa ação. Então, vamos para o próximo e último assunto, que é como realmente abrir um chamado com o time do Enlist. Eu vou fazer a demozinho. A gente está aqui na nossa conta da Zentek, que é a conta demo, e como a Thaís nos mostrou, você vai vir aqui em... Ih, não vou não.
E, e como a Thaís nos mostrou, você vai vir aqui em ajuda, na barra lateral aqui da parte esquerda da sua tela, e você vai reportar um bug, sugerir uma melhoria ou tirar dúvidas. Então vamos supor que eu vou reportar um bug, vai abrir essa janela aqui para você, você vai colocar o assunto, a categoria e os detalhes do chamado. Vamos supor então que você está com algum tipo de bug nos seus relatórios de indicadores. Eu vou colocar aqui então como é que seria o chamadinho correto para abrir. Então tá, aqui eu coloquei o assunto, relatório de indicadores com problema. A categoria, como eu não tenho uma categoria de relatórios, eu coloquei outro, mas a gente tem várias categorias aqui. Os detalhes do chamado, eu deixei bem curto aqui só por causa do tempo, mas o quanto mais detalhe e informação você colocar, melhor para o nosso time. E se você puder tirar screenshots das mensagens de erro, o que está aparecendo na sua tela, o que acontece, por favor, a gente recomenda, isso vai ajudar muito, muito, muito na resolução desse chamado. Então, todos os tickets são iguais, então se eu voltar aqui para ajuda e criar um chamado de melhoria, ela vai ser igual, e o chamado de dúvida também. Então, ele é super intuitivo, coloca o assunto, a categoria, os detalhes e as imagens, e não esqueça de colocar todas as informações possíveis. E eu só quero levantar aqui um porém, né, se o seu candidato tá com problema, ele tá com dúvida, não deixe de falar para ele abrir um chamado com o nosso time. Não tente resolver esse problema sozinho, né, como a gente falou naqueles 5 pontos, é muito importante que ele mesmo abra o chamado para o nosso time. É só assim que a gente vai identificar o que está acontecendo com o candidato, porque a gente também consegue puxar várias informações específicas do celular do candidato, o tipo de dispositivo que ele usa, se ele tá com mais de uma tela aberta. Então a gente consegue tirar várias informações bem específicas quando ele abre o próprio chamado, ao invés de você abrir o chamado por ele e você vir fazer contato com o nosso time de suporte sobre a dúvida do candidato. Então, por favor, sempre peça para os seus candidatos a abrirem os seus próprios chamados de dúvida, de melhoria e de bug principalmente. E por último, vamos então falar um pouquinho do nosso NPS do Enlist, que tem tudo a ver com esse assunto. Então, vocês, empresas, podem sempre dar uma nota de NPS do Enlist. A cada trimestre, acredito que vai aparecer a notificação para você dentro da plataforma para dar uma pontuação para o Enlist, dar o seu feedback. Então, só mostrando aqui que o nosso NPS atual das empresas é de 75, que é uma nota altíssima dentro da escala de NPS. NPS vai de menos 100 a mais 100, então tudo que é acima de 70 é considerado fenomenal, então a gente se orgulha bastante dessa nota, significa que as empresas estão gostando muito da sua experiência com a plataforma. E os nossos candidatos também podem dar a sua nota de NPS. Depois de todo o processo com o Enlist, eles vão dar uma nota e dar um feedback também. E a nossa nota geral de todos os nossos clientes do Enlist, processos, todo mundo junto, de NPS de candidatos é de 76 também, que é uma nota altíssima, a gente sempre ficou nessa média. Então isso significa que os candidatos também estão curtindo muito, muito a sua experiência, a usabilidade da plataforma e etc. Então, só passando rapidinho em alguns comentários de alguns candidatos sobre o processo do Enlist, eles dão nota 10 em relação à facilidade de mexer nas funcionalidades, a otimização do tempo utilizado no processo seletivo, as perguntas, né, os questionamentos inteligentes, o app é um aplicativo fácil e prático de usar, e eles gostam também da parte humanizada do Enlist, o interesse da empresa em conhecer a pessoa e não só o CV de uma forma bem simples e objetiva. Então, eu acho que com isso, então, a gente vai concluir o nosso workshop de hoje. Espero que vocês tenham curtido o assunto. É um assunto muito, muito importante. De novo, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com o nosso time. A Thaís tá aí para ajudar, né, Thaís? Com o que precisar. Exatamente. E uma coisa que eu queria complementar, Camila, por favor, abram chamado, mandem e-mail, não tenham esse receio, que às vezes o usuário fala,
eu não queria te incomodar. Não é incômodo, eu tô aqui para isso. Então, por favor, me acione. Isso aí, gente. Então aciona a Thaís, dá bastante trabalho para ela e a gente se vê no próximo workshop da semana que vem. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.